Deus, nós colocamos a nossa vida diante do seu altar, colocamos o nosso coração para que a verdade do Senhor possa ser revelada ao nosso coração nesta noite. Nós declaramos a graça e o favor de Deus sobre as nossas vidas, que cremos no que o Senhor já derramou sobre nós e cremos que o Senhor já escreveu a respeito dessas coisas. E com o coração na sua palavra, nós queremos declarar neste tempo que a tua palavra venha como uma espada separando a alma do espírito, que a tua palavra venha como uma espada separando as emoções, os sentimentos daquilo que é a revelação do espírito, para que possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fale ao coração de cada um nessa noite, fale ao nosso coração, nos levando a um lugar diferente, nos levando a um entendimento mais claro da tua vontade para cada um, e assim, Senhor, possamos experimentar coisas novas do Senhor, experimentar uma vida nova, experimentar uma vida que realmente, Senhor, vive em prol da tua palavra e daquilo que o Senhor tem, porque eu sei que os teus pensamentos são maiores que os nossos, porque eu sei que os teus planos são melhores do que os nossos, e por causa dessa convicção, nós queremos viver, Senhor, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor com alegria. Isso, pode se assentar. Aleluia, se assente. Glória a Deus. Você está feliz, irmão? Amém? Glória a Deus. Chuvarada, hein? Hoje eu vou ficar mais feliz ainda mais tarde, mas uma chuvarada hoje. Glória a Deus. Eu não botava fé que ia chover hoje, mas choveu, para valer. Um calor de manhã, né? Mas, queridos, nossa campanha do som continua, né? Nossa campanha do som está aqui, o Pix da campanha para o novo som. Você que está com a gente nesse projeto, então você que está conosco, estamos aí na reta final. Então temos sempre falado, anunciado. Tem ali na televisão, você pode acompanhar qual que era nossa meta e quanto nós já batemos. E a gente tem visto a boa mão do Senhor para pagar esse som. Então, se você sentindo seu coração em nos abençoar e ajudar nessa campanha, está aqui o Pix. Os líderes de célula também têm esse Pix para a gente poder, quanto antes, pagar o som e seguir para o próximo projeto. Amém? Glória a Deus. Queridos, abra a Bíblia comigo no livro de Esther, capítulo 1. Esther, capítulo 1, verso 10. Daí, João. Boa? Isso aí. Esther, capítulo 1. Todos acharam amém? Diz assim, nós vamos lá ler no verso 10, diz assim, ó: no 7º dia da festa, quando o rei Xerxes estava muito alegre por causa do vinho, ordenou aos seus 7 eunucos que o serviam, aí tem 7 nomes ali que você não precisa ler, que lhe trouxessem a rainha Vasti, usando a coroa real. Ela queria que os nobres e os demais convidados contemplassem sua beleza, pois era uma mulher muito bonita. Mas quando transmitiram a ordem do rei, a rainha Vasti, ela se recusou a ir. O rei ficou furioso e indignado. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui nessa noite, nós te honramos por tudo que o Senhor fez nessa manhã, no culto da manhã, por tudo que o Senhor falou, mas nós queremos e entendemos que tem algo para este tempo. Tem algo para este culto, e eu oro para que o Senhor possa falar ao coração de cada um. Eu oro para que o Senhor traga uma revelação profunda, particular, de forma cirúrgica na vida e no coração de cada um de nós. Senhor, que nós possamos compreender e entender a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Senhor, que o Teu Espírito fale ao nosso coração, que o Teu Espírito possa realmente mostrar para cada um aqui, que saiamos daqui, Senhor, com a mente clara, com a visão clara daquilo que o Senhor quer, que nós venhamos a aprender, a desenvolver e aplicar nas nossas vidas. Toma controle dessa atmosfera, toma controle desse
esse ambiente, guarde o nosso coração, para que nós possamos viver tudo que o Senhor tem, em nome de Jesus, amém. Queridos, vamos falar um pouquinho sobre a rainha Esther e a rainha Vasti. Vamos falar um pouquinho sobre apaixonados ou acostumados, disciplina ou rotina. Hoje de manhã nós falávamos um pouquinho a respeito disso, porque eu não sei para você, mas para mim, a rotina ela é muito importante. A rotina na nossa vida, ela traz segurança. A rotina na nossa vida traz tranquilidade. Quando eu e você temos uma rotina, quando eu e você temos uma disciplina, é importante, porque ela nos garante tranquilidade, né? Quando você tem uma agenda, quando você tem uma organização na sua vida, quando você faz as coisas de acordo com aquilo que está correto, eu e você sempre vamos encontrar um lugar de paz em meio a tudo isso. A desorganização nos leva a lugares muito ruins. A desorganização nos leva a ter problemas e a desorganização nos faz ter problemas, né? Eu sempre digo, tem problemas que a gente tem e tem problemas que a gente arruma. Então a desorganização é aquela hora onde você arruma os problemas para somar com os que você já tem. Então a desorganização e a rotina, nós precisamos entender que elas podem trabalhar nos auxiliando, sabe? Quando eu e você temos certinho uma agenda, quando eu e você não deixamos a desorganização tomar conta, mas uma rotina, um padrão, uma disciplina vai fazer eu e você vivermos uma vida mais tranquila, amém? Está comigo? Amém? Entendeu? Só que, em contraponto, o excesso de organização, o excesso de uma rotina, faz eu e você perder oportunidades que elas podem ser fundamentais para a nossa vida. Faz a gente perder oportunidades que elas, se não bem avaliadas com os olhos da fé, com os olhos do Espírito, faz eu e você acharmos que a rotina é toda a segurança que a gente precisa. Acharmos que a disciplina é toda a segurança que a gente precisa. E isso não é verdade. Eu e você precisamos entender que aquilo que nós temos muitas vezes, que nos traz uma segurança, humanamente falando, pode em algum momento ser o lugar da nossa queda. Pode em algum momento ser o lugar de atrapalho. Pode em algum momento ser o lugar onde eu e você não experimentaremos as coisas que Deus tem. E eu quero conversar um pouquinho com você hoje sobre essa rainha Vasti para a gente começar. Vasti era a mulher do rei Xerxes. Depois você vai ler na sua casa lá, Esther capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10, e você vai entender quem era o Xerxes. Xerxes era o rei da Pérsia, que comandava, que tinha dominado o mundo, da Índia até a Etiópia. Gente, isso é muito território, ou seja, ele era o rei que dominava naquele tempo, ele era o rei que tinha sua primazia, sua predominância sobre o mundo, um exército muito forte. E o rei Xerxes inventou de dar uma festa e chamar todo o seu reino para mostrar para eles o tamanho do seu reino. Para mostrar para eles o tamanho daquilo que ele tinha conquistado a partir de batalhas. E olha só, ele faz uma pequena festa de 180 dias. Festinha básica. Nós vamos ficar aqui 6 meses festando. Só para eu mostrar para vocês tudo que eu conquistei. Só para eu mostrar para vocês tudo. E a Bíblia fala que a festa desse cara foi tão... É muito doido, porque a Bíblia dá detalhes que ela não dá em nenhum outro lugar. Ela fala assim, a festa do Xerxes era tão boa, que as pessoas tomavam as suas bebidas em cálices de ouro em diversos modelos. Cálices de ouro e de prata em diversos modelos. A Bíblia fala que os tecidos mais nobres que existiam no mundo, carmesim, entre outros, ele enrolava e fazia de decoração da sua festa. O cara queria ostentar o tamanho do poder que ele tinha. O cara queria mostrar para todo mundo o tamanho daquilo. O pátio aonde aconteceu a festa tinham as pedras preciosas mais raras do mundo para o povo pisar. Ele quis ostentar. Mas depois de 180 dias, a Bíblia fala que ele teve uma ideia brilhante. Ele falou assim, já que terminou os 180 dias de festa, agora nós vamos fazer uma festa de 7 dias. Então ele teve a festa da festa.
Ele inventou, agora 7 dias, nós vamos pegar aqui os oficiais, só o chegado, só o pessoal do VIP, nós vamos fazer uma só nós agora. E ele faz uma festa de 7 dias. Mas não chega no último dia, a Bíblia fala que depois de muito alegre, por causa de tanto vinho, ele fala assim, já sei, eu vou mostrar para eles o meu melhor tesouro. Eu vou mostrar para eles aquilo que eu mais me orgulho. Ele fala assim, vai lá e chama a rainha Vasti. Eu quero que eles vejam ela porque ela é muito bonita. Eu quero que ela venha e esteja aqui junto com os meus oficiais. Só que Vasti estava num banquete só com as mulheres num outro salão. E a Bíblia fala que quando ele chama Vasti, foi o que nós lemos, o eunuco chega lá para cuidar da Vasti, e quando ele vai chamar a rainha Vasti, ela fala, não vou. E o rei fica indignado. O rei fica indignado porque ele percebe aquilo como um ato de desonra. Pensa um homem poderoso como esse, pensa um homem que dominava o mundo nos seus dias, o homem mais poderoso da face da terra, chama sua mulher, ela diz, não vou ficar aqui com as meninas, não vou. E a Bíblia fala que ele fica tão transtornado, que ele chama os seus conselheiros, e pergunta para eles, o que eu faço diante dessa situação? Os convidados aqui, todo mundo aqui, e ela disse não. E a Bíblia diz que um dos seus conselheiros tem uma brilhante ideia. Lá a partir do versículo 15, Memucã respondeu ao rei e aos nobres. A rainha Vasti ofendeu não somente o rei, mas todos os nobres e cidadãos da província do império. Mulheres de toda parte começarão a desprezar o marido quando souberem que a rainha Vasti se recusou a comparecer diante do rei. Antes de terminar esse dia, as esposas dos nobres do rei e em toda a Pérsia e a Média saberão o que a rainha fez e começarão a tratar o marido da mesma forma. Haverá grande desprezo e indignação sem fim. Aqui o conselho mostrou para o rei que a situação era realmente feia como ele achava que era. Todo mundo vai dizer que as mulheres agora vão desonrar o marido porque ela não veio. Se a rainha não veio, por que eu tenho que ir? Se a rainha não veio, por que todas as outras mulheres vão desonrar o seu marido? E aí ele dá um outro conselho para ele. Portanto, se parecer bem ao rei, eu estou lá no 19, 1:19. Sugerimos que publique um decreto real, uma lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Não tem Alexandre de Moraes aqui. Determinará que a rainha Vasti seja expulsa para sempre da presença do rei Xerxes e que o rei escolha outra rainha mais digna do que ela. Quando o decreto for publicado em todo o vasto império, o rei e os maridos de toda parte, seja qual for a posição social, serão respeitados pela esposa. Esse cara estava bom de conselho. Ele chega e fala assim, então agora faz o seguinte, rei, tira a Vasti da tua presença para ela nunca mais entrar na sua presença. E queridos, um rei como esse, quando ele fala nunca mais vai entrar na sua presença, porque realmente a mulher nunca mais veria a face do rei. E aí ele lança um decreto em todo o território da Índia e Etiópia, um imenso de um império medo-persa, e fala assim, ela não mais vai entrar na presença do rei. E o rei, a partir de agora, está procurando uma outra esposa. Porque o que aconteceu? No capítulo 2, versículo 1, fala assim, ó, passado a indignação de Xerxes, ele começou a pensar em Vasti, e naquilo que ele havia feito, e no decreto que ele havia publicado. Depois que passou o efeito do vinho, o homem voltou ao normal. E aí ele sentiu saudade, aí ele falou assim, e agora? Como que eu vou ser rei do tamanho de império desse, sem uma rainha? Eu preciso de uma rainha. E esses homens, eles tinham muitas concubinas, muitas mulheres, mas rainha era uma só. E aí olha o que acontece, esse mesmo conselheiro falou assim, eu tenho outra ideia brilhante, vamos fazer o seguinte, vamos procurar no seu império, lá da Índia até a Etiópia, em todos os lugares, as meninas mais bonitas, e nós vamos trazê-las para cá. E quando a gente trouxer elas para cá, o senhor vai escolher uma outra rainha. Ele falou, fechado, não vou ficar sem rainha. O homem queria uma rainha. E ele simplesmente começa a procurar, e é nesse contexto de Vasti que entra Esther. É nesse contexto de uma rainha que desprezou o seu rei, que ele procura outra rainha. E preste atenção, porque aqui existe algo muito profundo, porque essa história de Esther, ela é uma tipologia de Deus e a sua igreja.
A rainha Vasti era uma rainha que estava no palácio. A rainha Vasti era uma mulher que tinha a coroa. A rainha Vasti tinha acesso ao rei, ao ponto do rei chamá-la para que ela se apresentasse diante dele. A rainha Vasti aqui representa o povo de Israel, representa os judeus. A Bíblia fala que o Senhor Jesus veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Então quer dizer o quê? Que a rainha Vasti é uma figura profética do povo de Israel, do povo judeu, que não reconheceu o seu rei, que não reconheceu Jesus, que não reconheceu o senhorio de Cristo. E quando o Senhor Jesus está aqui, vindo para nós, para cumprir a promessa de redenção, eles não reconheceram e eles não vieram à presença. Pelo contrário, perseguiram, atormentaram, perturbaram, atrapalharam de todas as formas para que a obra de Deus não acontecesse. Então a rainha Vasti mostra um Israel que não queria o Senhor. A rainha Vasti mostra um povo que não queria a presença do Pai, que não queria a presença do seu rei. E agora o Senhor tem a seguinte questão: vou procurar uma que realmente venha e tenha prazer na minha presença. Vou procurar uma outra mulher que seja rainha, que receba o seu lugar, que tenha todas as condições como Vasti. Mas aí acontece uma questão. Vasti era muito bonita, e por causa da sua beleza foi o atributo que o rei Xerxes queria mostrar para o povo, lembra? Ela é muito bonita, tragam ela para cá. Então o atributo que fez com que a rainha Vasti viesse para a presença do rei era o quê? Beleza, a beleza. A Bíblia fala que depois desses dias, depois disso, a moça que mais agradasse o rei seria sua rainha. E nesse contexto entra Esther. Esther, uma pequena judia, uma jovem judia, sobrinha de Mardoqueu, um judeu, é uma das selecionadas e vai para esse processo. Mas aqui, preste atenção, olha o que acontece no versículo 2, no capítulo 2, a partir do verso 5. Nesse tempo, havia na fortaleza de Suzã um homem chamado Mardoqueu, filho de Jair, era da tribo de Benjamim, descendente de Quis e Simei. Sua família estava entre aquelas com Joaquim, rei de Judá, tinham sido deportados de Jerusalém para a Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. Mardoqueu tinha uma prima jovem, muito bonita, atraente, chamada Radassa, também conhecida como Esther. Quando o pai e a mãe de Esther morreram, Mardoqueu criou como sua própria filha, adotada. Como resultado do decreto do rei, Esther e muitas outras moças foram trazidas ao palácio real na fortaleza de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Diga comigo, Hegai. O encarregado do harém. Hegai ficou muito impressionado com a beleza de Esther. De volta, o atributo que fez Esther estar no contexto era sua beleza. A mesma coisa que Vasti. A beleza era o atributo que fazia as meninas estarem lá. Então, nada, quieto. Beleza, tratou, e aí, olha só, Hegai ficou muito impressionado com a beleza de Esther e a tratou com bondade. A beleza de Esther era mais do que das outras meninas, ao ponto de Hegai, o seu eunuco, tratá-la com bondade. Então, se Vasti era bonita, Esther era muito bonita, porque ele achou graça aos olhos desse eunuco. Ela recebeu comida especial e tratamento de beleza, e também designou 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com as jovens para o melhor lugar do harém. Presta atenção no que aconteceu. Mulheres, vocês iam adorar esse processo. As mulheres bonitas foram selecionadas, foram para o harém. Chegou lá no palácio, o Hegai, que era o eunuco, olhou e disse assim: essa menina é muito bonita. Eu vou pegar essa menina e vou levar para o melhor lugar do harém, eu vou tratar ela com a melhor comida, com as melhores coisas, vou preparar essa menina da forma que ela precisa, para que quando ela se apresentar ao rei, o rei goste dela. Preste atenção, o modus operandi aqui muda. Vasti foi eleita para a rainha de Xerxes por causa da sua beleza. Esther chegou no castelo, na fortaleza de Suzã, também por causa da beleza. Mas algo mudou aqui. Hegai entrou no processo para preparar uma menina. Por quê? Porque eles tinham uma experiência de que só a beleza não garantiria
sucesso e não garantiria a aprovação do rei. Só a beleza não garante, um atributo pessoal não garantiria a aprovação do rei, porque Vasti já era um exemplo de que não tinha dado certo, amém? Então Hegai entra aqui numa tipologia do Espírito Santo. Hegai, profeticamente, é o Espírito Santo que agora olha, se o povo judeu não quer mais o Senhor, se o povo judeu não quer estar na presença de um rei, se o povo judeu não reconhece o seu governo, não reconhece o seu senhorio, se o povo judeu não quer, agora ele procura uma outra menina muito linda. Agora, a partir de Jesus, a aliança que era do povo de Israel, agora ela também se abre por todo o reino. E aqui numa tipologia profética, essa menina é a igreja hoje, amém? Nós somos a Esther desse tempo, amém? Nós, a igreja de Jesus, somos a Esther desse tempo. Mas qual a garantia de que o rei seria realmente agradado e o rei gostaria de Esther somente pelo atributo de beleza, como ele já tinha feito com Vasti? O que poderia ser feito diferente para que o coração do rei viesse a ser tomado? Hegai, o Espírito Santo. Só existe uma forma, querido, de eu e você sermos transformados. Só existe uma forma de eu e você sermos preparados. Só existe uma forma de eu e você sermos lapidados, transformados, restaurados, modificados, para que quando nós entramos na presença do Rei, naquele grande dia, quando eu e você nos encontrarmos com Ele nas nuvens, sejamos aprovados. A única forma de mudar alguém é o Espírito Santo. A única forma de eu e você sermos transformados numa igreja que não confia somente na sua beleza, numa igreja que não confia somente na sua exposição, numa igreja que não confia somente na sua rede social, numa igreja que não confia somente naquilo que os outros veem, porque a beleza, ela é visível, mas o coração não. O coração, só quando foi provado, como o de Vasti foi reprovado. A beleza não garantiu continuidade. E a grande questão é que eu e você, como igreja, precisamos entender que os nossos atributos, os nossos lugares de confiança, os nossos lugares de simplesmente uma pequena rotina, não garante para a gente continuidade. Como eu e você sabemos que quando a trombeta soar, quando o Senhor Jesus no seu alto, no céu, gritar que está voltando para nos levar, que eu e você vamos estar preparados para ir. Os nossos atributos não nos dão segurança. Então Hegai pega essa menina agora, Hegai pega essa garota, Hegai pega essa menina, leva para o palácio e faz com ela um tratamento diferente. Mulheres, a menina foi pega, ficou 6 meses num tratamento só com mirra, só com óleo precioso. Se você ler capítulo 2 de Esther, você vai ver que ela fica no palácio só recebendo banhos de óleos aromáticos. Num lugar secreto, comendo uma comida especial, num lugar secreto, sendo trabalhada num lugar secreto, recebendo algo que Hegai dava para ela, para preparar ela para o rei. Preste atenção. Nós só vamos receber coisas preciosas no lugar secreto. Nós só vamos ter acesso a esse tipo de unção no lugar secreto. Depois de 6 meses, sabe o que aconteceu? Hegai leva essa menina para um outro tratamento, com outros óleos, com outras essências, preparando essa menina mais 6 meses, para ela simplesmente aparecer na frente do rei. O Espírito Santo quer mudar a minha vida e a sua vida e entregar coisas que vão te dar acesso no secreto. O Espírito Santo quer te fazer uma pessoa aceita diante de Deus no secreto, quando você está com Ele e Ele te transforma. Qual era a segurança que Deus teria de que o mundo não seria igual a Vasti, de que os gentios não seriam igual a Vasti? Espírito Santo, gente, eu adoro isso. Meu Senhor, eu acho que eu pregaria isso a minha vida inteira. Sabe por quê? Porque quando Jesus vem à terra, quando Jesus cumpre o preço pelo nosso pecado, derrama o seu sangue para nos lavar e purificar do pecado, qual a garantia que nós não estragaríamos tudo no outro dia pós sacrifício de Jesus? Nenhuma.
Qual a garantia que nós homens não voltaríamos? Queridos, prestem atenção. Deus, por que Deus destruiu o homem a partir do dilúvio? Deus acabou com a raça humana no dilúvio, sim ou não? Só ficou a semente de Noé, sim ou não? Eles saíram da arca, Cã pecou contra o seu pai e o pecado voltou para a terra. Abriu a arca, novela repetida. Cã foi lá e pecou contra Noé e o pecado voltou para a terra, para mostrar que mesmo o dilúvio não acabou com o pecado. Então, quando Jesus vem para cumprir o preço da oferta perfeita, qual a garantia que ele tinha de que agora essa noiva, agora essa nova noiva, que agora temos uma aliança com a graça de Deus, todos nós, não temos mais judeus e gentios, mas todos são dele, daria certo. Uma só coisa que nós lemos em Efésios essa semana, e nós lemos em Romanos, e lemos em outras partes da palavra de Deus. O Espírito Santo, o selo, a garantia de que aquilo que seria feito por Ele nos levaria para o céu. O Espírito Santo é o que eu e você precisamos, porque Ele é o penhor da garantia de que uma noiva agora seria devidamente preparada, de acordo com aquilo que o rei gostaria e aprovaria para que ela fosse apresentada. Então, hoje em dia, nós vemos uma igreja que confia no seu próprio atributo. Hoje em dia nós vemos, e aqui é um engano que qualquer um de nós pode cair, e a gente não pode deixar. Os nossos atributos pessoais não garantem salvação, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então só o dom gratuito de Deus, que foi dado por Jesus Cristo nosso Senhor, nos garante a vida eterna. Ninguém tem atributo suficiente para ser aprovado, para entrar no céu, sem a obra do Espírito. Semana passada eu estava atendendo uma pessoa, me contando seus dilemas, suas dificuldades no escritório da igreja, conversando. Serginho, eu não sei o que eu faço para mudar. Serginho, eu já tentei de tudo. Serginho, eu estou na terapia. Serginho, se tiver que tomar remédio, eu tomo remédio. Mas eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. Eu quero mudar o meu comportamento e eu não consigo. E eu vim aqui para você me responder só isso. O que eu faço para eu mudar? O que eu tenho que fazer? Eu quero fazer, então me diga o que eu tenho que fazer. Eu olhei para ela e falei assim, a Bíblia só fala uma coisa que você tem que fazer para mudar. Ela falou, o quê? Vida no Espírito. Vida no Espírito. Nós não vamos conseguir mudar a gente, querido. Quantas vezes você começou algo e não terminou? Quantas vezes você, com a maior da boa intenção, tentou fazer uma mudança de comportamento e não conseguiu? A gente não consegue. Esses dias eu ouvi uma frase de alguém que foi libertador para mim. Eu estava falando, gente, eu falando para essa pessoa, como é difícil viver a vida, como é difícil viver o desafio do ministério, como é difícil tantas coisas, a pressão do dia, a pressão da noite, como é complicado, e toda aquela pressão, sabe? Queridos, você levanta, essa noite passada eu acordei 2 horas da manhã, pensando em pelo menos 7 problemas da igreja, com pelo menos 7 pessoas diferentes da igreja. Acordei com o coração, e já comecei a orar, e ora, e Deus, e misericórdia, e graça, e a pressão disso, eu conversando com essa pessoa, como que vive isso, como que eu vou viver isso? E a pessoa falou para mim assim, sabe qual que é a convicção que você tem que ter? Eu falei, qual? É impossível. Falei, como assim? Impossível. E aquele impossível, quando ele falou, entrou no meu coração, e ao mesmo tempo entrou uma paz que excedeu todo entendimento. É impossível. Então fique tranquilo, acredite que é impossível, que sozinho você não consegue. E isso vai te levar a um lugar de dependência do Espírito, porque o que é impossível para o homem é possível para Deus. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Por isso que é o Espírito Santo de Deus quem muda a gente. Deus dentro da gente, mudando a gente. A rainha Vasti estava no lugar certo, tentando fazer a coisa certa. A rainha Esther não podia errar. O eunuco pega ela e prepara ela, deixa ela no lugar certo, comendo a comida certa, recebendo o tratamento certo. E aí olha só depois, Hegai ficou tão impressionado com a beleza de Esther, e tratou com bondade, sem demora, providenciou a comida, como eu falei, e tratamento de beleza. E aí depois ela fala assim, ó, quando chega a vez dela ir aos aposentos reais,
ela escolhe do harém as roupas e as joias que quisesse. Depois de todo o tratamento, ainda ela passava lá no guarda-roupa do palácio. E imaginou, Valquíria? Escolhia a roupa que ela quisesse e as joias que ela quisesse. Se emperequetava de ouro e dizia, chega a minha ex. E olha o que acontecia. Preste atenção como que era o esquema. Ela passava lá nos aposentos reais, podia escolher do harém as roupas e as joias, e à tarde era conduzida aos aposentos do rei. Na manhã seguinte, ela ia para outra parte do harém, onde moravam as mulheres do rei. E ali ela ficava sob os cuidados de outro eunuco, encarregado das suas concubinas. Ela não voltaria a se encontrar com o rei, a menos que ele tivesse gostado muito dela e mandasse chamá-la pelo nome. Então o rei pega mulheres de todo o reino, e essas meninas todas preparadas para o rei. Então quando chegava o dia, ela só voltaria na presença do rei, se ele chamasse ela pelo nome. Se o rei não chamasse ela pelo nome, talvez ela nunca mais entraria na presença dele. A grande questão é, os nossos atributos não seguram a gente lá na presença de Deus. O sangue de Jesus sobre nós nos dá acesso e oportunidade. O que o Espírito Santo faz em nós nos garante continuidade. E, querido, você quer que alguém te conheça e te chame pelo nome? Tenha intimidade com ele. Nós só somos chamados pelo nome por aqueles que nós conhecemos. Alguém só nos chama pelo nome quando nós conhecemos. Sabe qual que é a grande questão? A gente acha que os nossos atributos nos fazem ter intimidade. Não faz. Eu e você precisamos entender que só dentro da intimidade alguém nos chama pelo nome. E isso, se for agradável, ele vai querer ter relacionamento. A gente é assim. Querido, quando você conhece alguém, se a pessoa é agradável, você chama de volta. Se a pessoa é agradável, você quer ter relacionamento. Se a pessoa é agradável, você quer ter contato. Se não for agradável, se for chato, você não quer. É ou não é? Quem gosta de chato? Ninguém gosta de alguém chato. Então, assim, se você não tem intimidade, você não quer, você não chama. Você até desvia o caminho, porque eu sei. Você dá uma desbaratinada. Então, assim, querido, a rainha Esther teria o desafio de ir para a presença do rei e voltar a ser chamado. Olha o que acontece. Preste atenção lá no versículo 16, capítulo 2. Esther foi levada ao rei Xerxes no palácio real no mês de dezembro, no 7º ano de seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que qualquer outra moça. Agradou-se tanto dela que pôs a coroa real na sua cabeça e a declarou rainha em lugar de Vasti. Olha o que ele fez. Para comemorar a ocasião, ele ofereceu a todos os nobres e oficiais um grande banquete para homenagear Esther e declarou naquele dia feriado em todas as províncias e distribuiu presentes generosos a todos. Será que o homem não gostou da menina? A menina chega na presença do rei, a hora que ele olha para ela, a Bíblia fala que ele amou ela mais do que todas as outras e colocou a coroa na sua cabeça naquele momento. Estabeleceu ela agora como sua nova rainha, deu presentes para todo o reino, colocou um feriadão para todo mundo comemorar com ele. Queridos, eu e você, quando somos preparados pelo Espírito, teremos coisas em Deus incríveis. A Bíblia fala que quando nós nos encontrarmos com Ele em glória, estará nos esperando as bodas do Cordeiro. Aqui Esther, depois de ser aceita pelo rei, depois de estar na sua presença, recebeu a coroa que um dia eu e você receberemos, porque a Bíblia fala que nós receberemos uma coroa quando estivermos diante dele na glória, e um banquete está esperando a noiva que se permite ser transformada pelo Espírito. Um banquete está esperando a noiva que se permite receber olhos sobre a sua cabeça, ser preparada, ser moldada, ser transformada pelo Espírito para viver o banquete e receber a sua coroa. Então Esther mostra para mim e para você qual é o caminho que eu e você precisamos viver para realmente
reconhecimento do céu se estabelecer sobre as nossas vidas. E aqui tem uma coisa muito importante. O que o rei fez, preste atenção, o rei amou tanto Ester, depois de fazê-la sua rainha, que no capítulo 5, Ester vai falar com o rei. No terceiro dia de jejum, capítulo 5, verso 1, Ester vestiu os seus trajes reais, entrou no palácio interno do rei. Preste atenção, só poderia entrar no palácio do rei quem tivesse autorização. Ester, quando ganha o coração do rei, ela ganha acesso a lugares. Quando eu e você temos intimidade com o rei, nós entramos em lugares espirituais que mudam a nossa história. Esther entra neste lugar. O rei estava sentado no trono, voltado para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio interno, ele a recebeu de bom grado e lhe estendeu o cetro de ouro. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro, porque, nós sabemos, tradição, ele estendia o cetro. Se ele estendesse o cetro, a pessoa tocava na ponta do cetro e era aceita. Se ele não estendesse o cetro, mesmo a pessoa achando que tinha intimidade, entrasse lá, ela seria condenada e morreria. Ninguém entrava na presença do rei sem autorização. E Esther, quando chega na presença do rei, ele estende o seu cetro, ela toca na ponta do cetro e entra. E olha só o que acontece. O que você deseja, rainha Esther? Perguntou o rei. Qual é o seu pedido? Eu atenderei mesmo que você peça metade do reino. Olha isso aqui, um homem apaixonado, irmão. Um homem apaixonado, né? Ele oferece metade do reino. E olha o que Esther fala. Esther respondeu, se lhe parecer bem, venha hoje com Amã, que era um outro conselheiro, a um banquete que eu prepararei para o rei. Queridos, preste atenção. O rei fez um banquete para Vasti, e Vasti não quis ir. Esther, que tinha intimidade com o rei, quando lhe perguntado o que ela queria, ela não queria ser servida, ela queria servir. Uma noiva apaixonada tem prazer em servir o rei. Uma noiva apaixonada não faz as coisas para agradar os outros. Uma noiva apaixonada não faz as coisas para aparecer no Instagram. Uma noiva apaixonada não faz as coisas para que possa ter likes. Uma noiva apaixonada faz no secreto, e só o secreto sabe o que ela está fazendo. Uma noiva apaixonada, ela não está procurando um banquete para ela. Uma noiva apaixonada está procurando ele para dar um banquete para ele. Eu e você precisamos entender que o que o Senhor quer nesses dias são pessoas que queiram agradar-lhe, são pessoas que queiram obedecer, são pessoas que queiram apresentar para Ele o que os outros não precisam ver, o que os outros não precisam gostar, o que os outros não precisam visualizar. A igreja dos últimos dias é a igreja que vai ter uma intimidade no secreto. Queridos, a gente vive atrás de aprovação. Só que a gente acha que para a gente ter a aprovação de Deus, a gente primeiro precisa ter a aprovação das pessoas. Aí a gente posta para ver a aprovação das pessoas, e aí a gente acha que a aprovação das pessoas agrada a Deus. Para com isso. Para com isso. Nós temos que ser uma igreja que faz no secreto, que tem uma vida de intimidade com o Senhor e com a sua palavra no secreto, e que sempre chega diante dele oferecendo um banquete. Irmãos, nós temos que parar de ser uma noiva consumista. Rainha Vasti se encantou com os atributos do reino. Rainha Vasti se encantou com os atributos. Rainha Vasti se encantou com o banquete. Rainha Vasti se encantou com as amigas. E quando o rei a chamou, ela desprezou. Quantos de nós, às vezes, estamos na casa de Deus querendo atributos, querendo valorização, querendo identidade sobre a opinião dos outros, quando, na verdade, nós só deveríamos procurar o rei para dizer: eu não vim aqui para buscar o seu banquete, que eu sei que um dia eu vou ter. Eu vim aqui para te dar um banquete. Eu vim aqui para ir na contramão do sistema e na contramão da igreja dos dias de hoje, e no secreto te oferecer louvor, adoração e ações de graça. Eu e você olhando para Deus, os atributos de Deus, olhando e entendendo que uma pessoa apaixonada, ela muda a atmosfera. Uma pessoa apaixonada, uma pessoa transformada pelo Espírito, ela muda a atmosfera. Uma pessoa que se permite ser moldada, ela muda, gente.
Uma pessoa que tem uma experiência com o Espírito Santo, a forma de ver o mundo muda. Uma pessoa que tem intimidade com o Espírito Santo, a forma de enxergar as pessoas, a forma de ler a Bíblia, a forma de ser igreja, a forma de cultuar muda. A nossa forma de cultuar muda. A gente muda. Celular já não nos encanta. Celular já não vai chamar mais a nossa atenção, rede social não vai chamar mais a nossa atenção, porque o nosso prazer está em ter intimidade com o Senhor, e a partir disso escrever uma história com o amado. E uma pessoa que faz o processo com o Espírito Santo, consegue atingir o coração de Deus, lugares que outros não conseguem. Você acha que Davi virou rei porque ele era um menino bonito, de 15 anos? Davi virou rei porque ele ganhou o coração do rei sozinho, cantando nos montes e salmodiando ao Senhor. Eu e você precisamos entender que a intimidade nos dá um novo sentido de vida. Preste atenção. Preste atenção no que eu vou falar para você. Eu quero que você abra a palavra de Deus comigo no livro de Mateus, no capítulo 26. Mateus 26. Versículo 6, olha só. Vou ler para você. Mateus 26, 6. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso. Quando ele estava em casa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Ao ver isso, os discípulos ficaram indignados. Desperdício, disseram, o perfume poderia ser vendido por um alto preço de dinheiro e o dinheiro dado aos pobres. Jesus, sabendo o que eles falavam, disse, por que criticam essa mulher por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Ela derramou este perfume em mim, a fim de preparar o meu corpo para o sepultamento. Eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que essa mulher fez será contado, e dela se lembrarão. Preste atenção, se você ler Marcos e Lucas, você vai ver que essa mulher aqui é a Maria. Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Lázaro havia já ressuscitado, todo mundo sabia que o Lázaro ia estar lá na casa do Simão, que foi um outro homem curado por Jesus. Então, todo mundo alegre, estava lá o homem que havia sido ressuscitado, o outro homem que havia sido curado, todo mundo, churrascão rolando, picanha, pá, alegria, festa, todo mundo lá, e aquele festerê todo. E no meio desse contexto, uma mulher não valoriza o evento, valoriza uma pessoa. Vasti valorizou um evento e desprezou uma pessoa. Essa mulher desprezou o evento e valorizou uma pessoa. Eventos podem desprezar o rei. Fique esperto, líder. Tá? Fique ligado. Foi só um adendo do céu aqui. Então o que acontece? Eu quero que você imagine o jantar acontecendo, todo mundo conversando, e do nada Maria entra naquela sala. Maria entra naquela grande sala, com um vaso de perfume. Até então, muitas pessoas não deram muita credibilidade, não deram muita bola, mas quando Maria abre a tampa do vaso, imagina o perfume envolvendo aquele lugar. Imagina todo mundo parando de conversar e procurando de onde está vindo o cheiro do perfume. O silêncio toma conta de todos quando Maria chega perto de Jesus. Ela não olha para sua irmã Marta. Ela não valoriza Lázaro, seu irmão ressuscitado. Ela não olha para Simão como mais uma evidência do poder de Deus. Ela olha para Jesus. Ela vai na direção de Jesus e todos olham aquela menina sem falar uma palavra. Preste atenção. Quem tem intimidade não precisa falar muito. Quem tem intimidade, irmão, não precisa falar muito. Quando eu e você temos intimidade com o Senhor, poucas palavras revelam o coração. Essa menina entra e ela começa a derramar perfume sobre os pés de Jesus. E o silêncio, naquele momento,
Preste atenção, a sua intimidade pode escandalizar, tá? A sua intimidade pode escandalizar. Mas não tem problema. Vai escandalizar os que não têm intimidade. Essa menina entra, e quando ela começa a derramar perfume sobre Jesus, eles começam a ficar indignados. Que desperdício! O perfume poderia ter sido vendido por um alto preço e dado aos pobres. E Jesus, sabendo do que ele disse, ele fala assim: por que vocês criticam essa mulher por ter feito algo bom para mim? A grande questão no cristianismo é: o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo para Ele? Feche seus olhos, eu vou perguntar de novo isso, eu quero que o Espírito revele isso no seu coração. O que você está fazendo? Você está fazendo para Ele? Porque se você estiver fazendo para Ele, as críticas não deveriam afetar você. Se você está fazendo para Ele, o escândalo, os comentários não deveriam estar afetando você. Porque o seu alvo não são quem estão criticando, mas aquele que está recebendo. Uau! Você está entendendo o que Jesus está querendo falar para você? Você está entendendo? Eu quero que você entenda na profundidade essa parte. Eu quero que você entenda na profundidade, no mais profundo do seu ser. As críticas não podem parar a sua adoração. O escândalo dos terceiros não podem parar a sua vida com Deus. Não pode. Não pode. Maria continua. E olha o que Jesus fala: deixem-o, ela está fazendo por mim. Queridos, o rei Xerxes estava ali lutando com alguém para mostrar algo para ele. Essa estava fazendo por ele. Maria estava fazendo pelo Senhor. Maria não estava ali querendo merchan, Maria não estava ali querendo seguidores, Maria não estava ali querendo aprovação de ninguém. O foco de Maria era um só: Jesus. Jesus. O foco da sua célula, líder, tem que ser um só: Jesus. O foco do seu ministério de louvor, levita, é Jesus. O foco de você, voluntário do Atos, Jesus. O foco de você, do Kids, Jesus. Jesus e mais nada. Nós precisamos focar em quem nós temos que focar: Jesus. O foco da nossa vida, Jesus. Essa menina entra pelas portas em ações de graça e adoração e começa a derramar. E Jesus fala assim: eu lhes garanto uma coisa. E presta atenção, eu falei de manhã, vou falar agora. Quando Maria unge os pés, Jesus fala: ela está fazendo para mim. E ele continua: ela derramou este perfume em mim, a fim de preparar o meu corpo para sepultamento. Foi a primeira vez que Jesus falou abertamente para os íntimos sobre a sua morte. Uma adoração genuína libera um caminho profético. Uma adoração genuína libera um caminho do céu que você só encontra na adoração genuína. Jesus chega e fala assim: ela está preparando o meu corpo para o sepultamento. Ninguém entendeu nada, ninguém falou nada. Nós sabemos que os discípulos lutavam contra a questão de Jesus. Pedro discutiu com Jesus quando ele falou que ia morrer. Não, Maria liberou o profético a partir de uma adoração. Quando eu e você entendermos o poder da nossa adoração, nós entenderemos e experimentaremos lugares proféticos que a gente ainda não experimentou. E aí ele fala, gente, qualquer coisa que a gente faz para Jesus, nada fica em vão. Nada fica, porque ele falou, como a Lu leu lá, ninguém que faz alguma coisa para ele nessa vida vai ficar sem recompensa nessa vida e na vida vindoura. Olha o que ele promete para essa mulher: onde esse evangelho for pregado, a história dessa mulher vai ser contada. Você já imaginou, Fernanda, vou usar você de exemplo, você já imaginou, Fernanda, Jesus olhar e te dar uma promessa como essa, dizer assim: eu sei o que eu tenho com você no secreto, e por saber o que eu tenho com você no secreto,
onde esse evangelho for pregado, eles vão saber do nosso relacionamento. Eu sei, onde isso for pregado, você vai ser lembrado como alguém. Preste atenção, a Bíblia fala de Enoque. Uma frase sobre Enoque, no meio de uma genealogia em Gênesis, fala assim: e Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Só isso. O que tem nesse andar com Deus, que Deus olhou para a terra e falou assim: eu preciso de você já comigo, venha. O que tem nesse andar com Deus, que Deus olha para toda a humanidade e toma Enoque para Ele? Queridos, uma história profunda com o Senhor nos levará a experimentar coisas incríveis. Tem coisas que talvez para os outros não vão fazer sentido. Tem coisas que para os outros, eles não vão nem dar credibilidade para que você conta e você fala. E vou falar mais, tem coisas que você vive com Deus que você nem deve falar para os outros, para isso não murchar sua fé. Tem coisas que você vive com Deus que é só entre você e Deus. Mas o peso disso, para Jesus e para Maria, inesquecível. Inesquecível. Você lembra quando você ouviu algo de Deus que você nunca mais esqueceu? Você lembra quando você viveu algo com Deus que você jamais vai esquecer? Você lembra de uma frase que Deus disse para você que você nunca mais esqueceu e isso marcou a sua vida para sempre? Lembra? Tem coisas que a gente ouve de Deus que marcam a nossa história para sempre, queridos. Que até o último respiro nós vamos lembrar. Você lembra? Claro que você lembra. Todo mundo tem uma história com Deus. Maria quebrou os padrões e encontrou o amor. Maria entrou para a eternidade por causa de uma intimidade. Esther representa essa noiva que permite que o Espírito Santo mude. E vamos falar real, essa Maria aqui foi a Maria que quando Jesus estava chegando lá para ver o seu irmão, falou assim: Senhor, se o Senhor tivesse vindo mais cedo, o meu irmão não estaria morto. Essa Maria. Mas quando ela conheceu Jesus e ela entendeu que ele não se atrasa, um conhecimento maior do Cristo levou uma adoração profunda. Diga para o seu irmão: um conhecimento maior do Cristo te levará a uma intimidade profunda. Que troço doido. Eu adoro essas coisas. Um conhecimento profundo nos leva a lugares que a religião não leva. Não leva. Feche teus olhos. Tem histórias e convicções e coisas que você precisa entender. Eu tomei muito cuidado ao fazer essa palavra, porque eu não queria focar no que Vasti deixou de fazer e do que Vasti perdeu. Mas eu queria focar no que o Espírito fez em Esther para ela receber. O Espírito Santo é o que você e eu precisamos todo dia. O Espírito Santo é o que eu e você precisamos mergulhar todo dia para entender, porque só Ele, a Bíblia fala assim, que o Espírito conhece as profundezas do coração de Deus. Então é o Espírito Santo que vai revelar para mim e para você o que nós temos que fazer para nos apresentarmos diante do Rei Santo, Ele estender o seu cetro e nós termos acesso e intimidade e coroa e banquete. O Espírito Santo é o que vai transformar a gente. Quando Maria conheceu Jesus a partir da ressurreição do seu irmão, de uma forma profunda, de que ele era o Filho de Deus, virou a chave. O Espírito Santo vai nos revelar o Cristo de uma profundidade que vai virar a chave. Quando o Espírito Santo revela o Filho, ele vai nos levar a um lugar que vai mudar a nossa vida.
Renúncia vai ser simples, porque você recebeu um tesouro maior. Renúncias, mudanças. Querido, quantas vezes as pessoas lutam com vícios e os mais diversos vícios. Conheça o Cristo, e a verdade que tem nome, Jesus te libertará. Peça para o Espírito te apresentar o Cristo, peça para o Espírito falar do que Ele quer, do que Ele gosta, quem Ele é. Você acha que eles passavam naquela menina um aroma que o rei não gostasse? Você acha que eles colocariam nela uma roupa que o rei não gostasse? Você acha que o Espírito colocaria em Esther as joias que não agradassem o rei? Claro que não. O eunuco conhecia o rei mais do que ninguém. O eunuco fazia tudo de acordo com a vontade do rei. E assim é o Espírito Santo. Ele vai colocar em você a roupa que você precisa para se apresentar. Ele vai colocar em você as joias que você precisa para se apresentar. Ele vai derramar sobre você o óleo que você precisa para estar com Ele. Ele vai derramar sobre você tudo que precisa, os dons que precisa para você se mover na direção dEle. Quando você chegar na porta do palácio e Ele te ver de longe, Ele vai sentir o cheiro que lhe agrada. Ele vai ver as vestes que lhe agrada. Ele vai ver as joias que lhe agrada. O Espírito Santo, o penhor da promessa, garantiu de que você entraria. O Espírito Santo agiu e Ele garante que você entra. O Espírito Santo fez o trabalho e Ele garante que o acesso está liberado, porque agora Ele deu para você o que o Rei quer. E quando eu e você temos o que o Rei quer, nós temos intimidade e bênção e milagres e banquete e eternidade. Aleluia, aleluia. Se coloque em pé, meu querido. Põe a mão no seu coração. Precioso Jesus. Isso, diga a Ele. Aos teus pés aqui estou. Boa escolha. Que eu poderia te oferecer. Isso, cante como se fosse o último dia. Tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos seus pés. Não importa quanto custou, Jesus deu valor em mim. Isso, diga para Ele.
Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Glória a Deus. E eu quero orar por você, mulher, hoje. Quero olhar por você e profetizar sobre a sua vida, que você, mulher, vai ser a Maria dessa geração. Que você, mulher, vai ser aquela que vai mudar a atmosfera. Você, mulher, vai ser aquela que vai mudar ambientes. Quando os ambientes estiverem em conflito, quando os ambientes estiverem tumultuados, vocês vão entrar e vocês vão mudar o ambiente. Quero declarar sobre a vida. Você, marido, estenda sua mão aqui para frente. Vamos orar por todas essas mulheres. Querido Deus, eu quero declarar sobre essas mulheres aqui, Senhor, uma convicção não do homem, não de uma palavra humana, mas do próprio Deus que está no céu. Eu quero declarar sobre a vida delas, Senhor, uma unção para este tempo, Senhor. Queremos declarar que elas serão as Marias desta geração. Queremos declarar que elas, Senhor, mudarão ambientes dentro da sua casa. Elas mudarão ambiente dentro da sua família. Elas mudarão ambiente no local onde elas trabalham, onde elas estudam. Porque ali, Senhor, vai ser visto, notado, uma mulher apaixonada por Jesus. Uma mulher que ama ao Senhor. Uma mulher que encontrou no Senhor, no seu Cristo, a alegria da sua vida. Encontrou no seu Cristo a satisfação do seu coração. Encontrou no seu Cristo um motivo para viver. Encontrou no seu Cristo um lugar de olhar para a eternidade, porque as provações do tempo presente em nada vão se comparar à glória vindoura que espera cada uma delas. Neste dia da mulher eu quero abençoá-las. Neste dia da mulher eu quero honrar ao Senhor, porque o Senhor, aprove ao Senhor declarar um lugar de amor a partir de uma mulher. O Senhor falou para Maria lá naquele túmulo: vai e diz aos meus discípulos, vai. O Senhor a chamou pelo nome, como o rei precisava chamar alguém pelo nome. O Jesus ressurreto, agora Rei dos Reis, olhou para Maria e disse: Maria, sou eu. Ela foi chamada pelo nome, ela entendeu o Senhor, porque ela ouviu o nome dela. Eu quero declarar que essas mulheres ouvirão do Senhor o nome delas. Elas ouvirão do Espírito o nome delas. Elas virão do Espírito a sua identidade, o seu destino, o seu legado, o seu chamado frutificando e florescendo, porque elas são suas, mulheres chamadas pelo nome, mulheres reconhecidas no céu pela intimidade do secreto, mulheres conhecidas no céu pela intimidade do secreto, que não olharão para as críticas, que não olharão para os escândalos, que não olharão para a visão dos outros, nem pela crítica dos outros, mas viverão por causa do amor, viverão por causa do seu amor, e isso transformará a vida delas. Uma unção de alegria sobre elas, uma unção de alegria sobre elas, uma unção de fortaleza sobre elas. Espírito Santo, seja o melhor amigo delas. Espírito Santo, coloca sobre elas a roupa que ela precisa, coloca nelas as joias que elas precisam, coloca nelas a unção que elas precisam, coloca nelas, Senhor, os dons que elas precisam para manifestar o reino. Eu abençoo as mulheres dessa casa, eu declaro vida, 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 e um novo lugar de entendimento da intimidade do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus com alegria. Aleluia, com alegria. Aleluia. O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que você tenha uma semana de vitória. Vá em paz em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.